Olá, amigos. Eu sou Mauro Negruni e estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária. Todas as segundas-feiras, às 18h45, aqui nesse canal do Facebook, no perfil do blog mauronegruni.com.br. Desde já, aviso para vocês que essa é uma coluna gravada e hoje nós vamos falar sobre robotização. A coluna é gravada, mas como sempre, vocês podem fazer seus comentários, podem fazer suas observações, que sempre são muito bem-vindas, e assim que eu puder, eu vou responder cada uma delas e curtir cada um dos comentários de vocês. Aliás, vou reforçar o meu pedido de compartilhamento e que vocês coloquem aí o lugar de onde vocês estão assistindo esta coluna, gravada ou ao vivo, porque a gente consegue dar uma localizada de onde a gente está atingindo com a nossa coluna, quais os locais, as regiões onde a gente está atingindo com a nossa coluna. Sempre é muito interessante, porque vocês sabem que eu tenho a preocupação, nós todos da equipe do blog mauronegruni.com.br temos a preocupação de levar para vocês um conteúdo relevante e também queremos sempre colocar o mais longe possível, colocar para mais pessoas aquelas informações que a gente considera relevante no âmbito tributário, contábil, especialmente do SPED, vocês sabem que é a minha paixão. Bom, por falar em SPED, por falar de ambiente digital, a gente vai apresentar hoje para vocês um dos nossos produtos aqui da Decision, no sentido de mostrar e conversarmos sobre robotização, sobre o processo em que a gente faz uma simulação do comportamento humano, e essa é a principal diferença. O pessoal que já assiste às minhas aulas sabe, porque eu sempre considero isso dentro da sala de aula, que é a diferença entre automação e robotização. E dentro da robotização ainda a gente tem algumas categorias de robotização. Aqui eu vou mostrar para vocês um processo que a gente chama de RPA, que é o Robot Process Automation, né? Um processo de automação simples de robotização com o uso de uma ferramenta de robotização. Então é um processo bastante repetitivo, um processo bem básico, mas que por vezes, nós temos outros robôs mais sofisticados, mas que por vezes ele toma enorme tempo da equipe tributária. E essa é a nossa preocupação, permitir a liberação do ser humano para que possa fazer outras atividades, como por exemplo, fazer revisão de cadastro, fazer acompanhamento da legislação, fazer a proposição de melhorias, fazer o estudo de novas ferramentas, sejam ferramentas de robotização, sejam ferramentas de melhoria de solução fiscal, de processos de robotização, de cálculo de automação de tributos, enfim, melhoria do ambiente tributário corporativo para que tenha-se mais segurança daquilo que é entregue todos os meses, agora cada vez mais frequente, para o ambiente digital dos fiscos. Tá bem? Então esse é o nosso foco. Como eu já disse algumas vezes, inclusive aqui nessa coluna, é inevitável que os robôs farão parte da nossa vida no dia a dia tributário. E não é porque eu simplesmente queira que isso aconteça, é porque economicamente é muito mais viável pagar pessoas, ter o ônus de ter pessoas no sentido duro da palavra, né? Ou seja, ter empregados, ter pessoas profissionais trabalhando e custando para a empresa para fazer o trabalho sofisticado, aquele trabalho que só o ser humano pode fazer. Esse trabalho de apertar botão, acionando o programa validador, assinando, quando dá erro, reportar o erro para alguém corrigir,
ele é muito facilmente substituído na sua essência, na sua operacionalização, porque resolver problema o robô ainda não resolve, especialmente a questão tributária. Mas fazer a execução para descobrir se há problema, se a conciliação não bate, se deu erro no PVA, fazer a transmissão, isso tudo pode ser perfeitamente robotizado e eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, deixa eu contar para vocês que é o seguinte, essa tela que está aqui, vocês estão vendo, é um computador normal, tá? Então é um computador normal, ele está rodando com Windows, tá? Onde a gente tem instalado um programa robô que faz a simulação de um operador tributário, de um analista tributário, de um técnico, depende, né, como é a nomenclatura em cada um dos ambientes tributários, onde o trabalho de geração do livro pode ser feito através de uma solução fiscal, seja ela qual for, ou pelo próprio ERP, e este livro estando gerado no ambiente da corporação, o nosso robô descobre onde é que tem que buscar e verifica que tem um livro gerado e que aquele livro precisa ser validado no programa validador. Pode ser até que seja, enfim, a gente tem algumas técnicas, né? Pode ser que seja a segunda passada, já seja a hora de assinar, enfim. E ele segue um calendário, porque imagina numa empresa onde tenha muitas inscrições estaduais, eu vou ter inúmeros livros, e esses inúmeros livros, eles vão, imagina, 200 livros, 300 livros, 150 livros, eu vou ter que fazer 150 vezes o processo de submissão ao programa validador e assinador. E aí, o resultado deste trabalho todo qual é? O cumprimento da obrigação acessória, entregar para o fisco o livro que ele está esperando. Ok, isso é importante? Muito, né? A gente sabe que se a gente não entrega os livros, em pouco tempo a nossa inscrição estadual, no caso da FD e ICMS-PI, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, mas tem da FD Contribuições, tem da ECD, tem da ECF, tem cálculo do imposto de renda, hoje a gente tem robô para quase tudo, tá? Mas neste exemplo aqui que é da FD e ICMS-PI, até peguei ele porque ele é um caso mais clássico que a gente entende melhor as questões de robotização, pelo volume, né? Porque eu vou ter que fazer 150 vezes a mesma coisa. Ora, se eu boto um robô para fazer isso, eu ganho tempo, deixo ele trabalhando. Se ele encontrar algum problema, ele me avisa e eu vou resolver o problema. Se não, ele vai fazer todo esse trabalho de forma linear, ou seja, ele vai terminar um, vai começar outro. No meu exemplo aqui, claro que pode paralelizar, pode fazer múltiplas coisas, mas eu estou mostrando o caso, eu vou mostrar para vocês o caso mais simples, que é o que todo mundo pensa. Eu tenho um livro, né? Dá para sofisticar muito este exemplo, mas eu estou pegando o exemplo mais básico. Eu tenho um livro gerado, um livro da FD e ICMS-PI, e eu quero submeter ao PVA e quero ver se vai dar erro, se não vai dar erro. Se não der erro, eu quero que gere o livro de apuração, porque eu quero pegar esse livro de apuração lá do PVA e confrontar com os meus controles. É o mais basicão. Dá para sofisticar absurdamente essa rotina. Mas eu vou mostrar para vocês o nosso robô em funcionamento, fazendo só este trabalho. Ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer é, vamos lá, botar o painel de controle do robô no ar. Então tá aqui o painel de controle, isso praticamente ninguém enxerga dentro das companhias, porque esse é o robô de monitoração, de cadastramento de novas funções e tudo mais. Em geral, fica com a área de TI, ok? Muito bem, e eu vou pedir para ele fazer a geração, para ele fazer a escrituração da FD e ICMS-PI. Por que eu vou solicitar isso agora? Porque como ele pode ser programado e agendado para ser feito num determinado dia, num determinado horário, quando acontecer alguma coisa, ou seja, quando eu for lá e gerar o livro, e ele pode gerar o livro também de forma automática, ele pode entrar lá no meu programa que gera o livro digital para ser submetido ao PVA, no meu ERP, na solução fiscal Decision Dispatch, que é a solução da Decision, que é uma das melhores soluções, mais modernas, roda na internet, roda na nuvem, roda no ambiente corporativo,
tudo tranquilo, acessa banco de dados Oracle, SQL Server, tem milhares de regras de validação para não dar erro no PVA. A solução Decision SPAD é muito show de bola. Mas o robô também pode operar num ambiente onde não tenha o Decision SPAD, né? Isso é uma pergunta muito comum. Muita gente pergunta, mas o robô de vocês funciona só com os outros produtos de vocês? Não. A gente pode pensar nesse caso do nosso robô como um processo onde ele é um maestro. Então o maestro não toca piano, violino, sax, trombone, qualquer coisa desse tipo, né? O que ele faz? Ele comanda a orquestra no momento em que cada músico ou cada equipe de músico deva tocar. É esse o papel do robô. O robô faz esse tipo de coisa. Eu preciso conciliar duas planilhas. O robô pode fazer, dependendo do que tiver nas planilhas, ele pode gerar as planilhas, pode conciliar as planilhas, pode interpretar os dados das planilhas e dizer se está ok ou se não está ok, tipo conciliação bancária, tá? Mas precisa ser treinado a fazer isto. Então, tudo depende e quase tudo dá para fazer. Neste caso aqui, agora eu vou pedir para ele fazer a geração, a submissão de um livro digital, tá? Então eu tive que acionar. Isso normalmente não acontece nos lugares onde a gente implanta o robô, a gente não precisa ir acionar manualmente, a menos que tenha ocorrido um problema, foi validar, deu um erro, caiu a internet, caiu o programa PVA, enfim, alguma coisa aconteceu. Vocês vejam que eu simplesmente pedi e não estou fazendo mais absolutamente nada. Essa máquina aqui tem só aqui, ó, um cabo de energia, ó, aquele cabinho de energia, onde está plugado aqui. Essa máquina está sem Wi-Fi, está sem Bluetooth, tá sem, não tem nada conectado nela, nada, só é energia, tá? Bom, aí, ó, ele colocou o programa PVA no ar, você já conhece essa telinha, quem opera normalmente já conhece essa telinha, ele está inicializando, o robô para, espera o PVA entrar no ar, colocar o que ele tem que fazer, inicializar o banco de dados dele, colocar os recursos e assim por diante. Ele está dizendo, olha, não foi possível acessar o site do SPAD para verificar se tem uma nova versão. Por quê? Porque eu tirei o Wi-Fi dele aqui exatamente para mostrar para vocês que ele interage. Vocês viram que alguém, ou seja, o robô, deu o clique para ele dizendo, ok, segue adiante. A gente já programou o robô para fazer isso. Tendo internet, não tendo internet, vai tentando ir para frente. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai procurar o livro e, opa, de novo, deu um outro erro aqui agora. Olha, tá tentando verificar lá a atualização de tabelas e não conseguiu. Claro, não vai conseguir porque não tem Wi-Fi, eu já contei isso para vocês, né? Então o robô agora tá, o PVA está conversando com o robô. Opa, e o robô encontrou um livro e está dizendo para o PVA qual é o livro, onde é que está o arquivo digital do livro. E o PVA insiste em dizer, olha, não tem Wi-Fi, não tem internet, né? E a gente está dizendo, o robô está dizendo para ele, vai adiante, meu amigo, eu quero mesmo assim que tu vá adiante, faça a validação desse livro com as tabelas que tu tem hoje, faz com a versão atual e assim por diante. Vejam que vai dando mensagenzinha de tela a tela, né? E o robô vai conversando com ele. Ó, conseguiu fazer a importação, ele vai dizer se foi, ó, arquivo validado com sucesso. Muito bem, então ele não tem erro de estrutura e validou. Validou e o PVA faz isso, né? Diz para ele, olha, tá tudo certo. E aí o que a gente faz? O robô, ó, vem aqui, vai expandir e solicitar o relatório de apuração. O robô faz isso tudo sozinho. Se tivesse dado erro, o que ele faria? Listaria o relatório de erros, gera um PDF com o livro de apuração ou gera um PDF com o resultado, o relatório de validação do PVA. Salvo o PDF, né, com os dados de erro ou com os dados de apuração e pronto, acabou o processo, foi feito o processo de robotização. Esse processo de robotização,
ele é controlado por esse painel todo aqui. Então esse painel é onde a gente cadastra, onde a gente instrui o robô, o que é que ele tem que fazer e assim por diante. E também a gente vai conseguindo verificar se concluiu, que hora rodou, que hora não rodou, tem todo um log, né, para saber o que aconteceu. E aí a gente tem alguns mecanismos do tipo assim, olha, neste ambiente eu tenho que gerar 150 livros, eu tenho que processar 150 livros, eu tenho que transmitir 150 livros, as inscrições estaduais são essas, os CNPJ são aqueles, e o próprio robô vai controlando se todas as filiais foram transmitidas, se deu tudo certo e assim por diante, e vai abastecendo a equipe que faz esse trabalho de controle, porque a equipe para de fazer o operacional e passa a controlar o que precisa ser feito. Então, neste caso, o que acontece? A gente faz com que o robô faça o trabalho operacional e que a própria equipe tenha a liberação de trabalhos como esses, trabalhos manuais. E aí a pergunta que a gente faz é: quem vai fazer esse trabalho na equipe a partir do momento em que eu tenho o robô? Praticamente ninguém mais faz. E o que essa equipe vai fazer então? Vai fazer aquilo que agrega valor ao negócio, que é fazer acompanhamento tributário, como eu disse, fazer acompanhamento de legislação, fazer toda a parte de planejamento e dar suporte para a equipe de compras, para a equipe de logística, para a equipe de vendas, para a equipe de e-commerce, enfim, para a equipe da produção, para comprar melhor insumos, para reduzir custo de frete, seja ele por planejamento tributário, enfim, de forma que a equipe tributária aplique tudo aquilo que aprendeu durante a experiência profissional e na experiência acadêmica, né? Ou seja, cursando a faculdade, fazendo a formação, para ajudar o negócio naquilo que ele precisa dos humanos, porque aqui não precisa de humano. Aqui o robô dá conta sozinho com esse processo que eu mostrei de robotização, um processo de Process Automation, que a gente chama, RPA. Se vocês procurarem no Google RPA, vocês vão ver o conceito lá de RPA. Esse é um trabalho que a gente faz naturalmente, é um processo de implantação muito rápido, um resultado de retorno do investimento de um robô como esse muito, muito valioso, muito rápido. O ROI é agressivo nesse caso. Por quê? Porque esse é o trabalho que libera as pessoas, e quando a gente coloca o custo hora de um profissional e o custo hora do robô, a proporção é absurda. Quando a gente coloca a velocidade e a disponibilidade do robô e a velocidade e a disponibilidade das pessoas, o robô também ganha disparado. Então assim, não dá para a gente competir com o robô. A ideia é que a gente use o robô para aperfeiçoar a nossa rotina, a nossa forma de trabalhar, que a gente possa ter ganhos de produtividade e aumento da segurança, porque, vê bem, em alguns lugares é assim, o fulano faz aquela tarefa. Como o fulano que faz aquela tarefa, por exemplo, cálculo do imposto de renda. O cálculo do imposto de renda é o fulano, ele fica 2 dias encerrado lá, como a gente diz, lá no Rio Grande do Sul, a gente diz assim, olha, fulano está encerrado, significa que ele está fechado numa sala em que ele está fazendo o cálculo do imposto de renda. E aquele cara fica fazendo aquilo como se fosse o troço mais importante do mundo naquele momento. Né? E é super importante. Só que só ele sabe fazer, porque só ele tem as fórmulas, só ele domina aquele Excel desgramado, aquele Excel complexo que tem inúmeras fórmulas para fazer o cálculo do imposto de renda. Quando a gente coloca esse processo dentro de uma ferramenta como um robô para fazer o cálculo de imposto de renda, e a gente usa o Decisions Pad para fazer o cálculo, e o robô faz isso de forma automática, vai lá, carrega as contas, preenche os dados e faz o que tem que fazer, e a partir dos dados que já estão na contabilidade, já estão disponíveis, não precisa fazer transcrição de dados. Olha o pessoal que tem SOX Sarbani, por exemplo, para obedecer, para observar. Então imagina, pega o dado lá da contabilidade, coloca numa planilha, pega da planilha, coloca
na ECF depois. Então assim, eu tenho transcrição do dado que está na contabilidade, que está lá dentro do RP, eu transcrevo para uma planilha, depois eu pego esses dados da planilha, transcrevo para dentro da ECF, digito novamente dentro da ECF. Olha que pepino que a gente tem quando a gente olha para algumas regulações de transcrição e de trânsito de dados, né? Isso pode ser feito de forma automatizada, completamente automatizada, de pegar o dado da contabilidade, colocar dentro de uma ferramenta onde todos os parâmetros de cálculo do imposto de renda já estão estabelecidos, ou seja, eu vou lá e aperto um botão e digo calcula pelo método da estimativa, calcula pelo método balancete de suspensão. O robô vai lá e faz os dois cálculos, diz para mim qual é o melhor naquele mês, guarda os dois demonstrativos de cálculo e aciona o processo para frente até o processo de apuração definitivo do imposto de renda anual, se for o caso, ou trimestral ou mensal, né? Então vejam a possibilidade de liberação de mão de obra qualificada, a possibilidade de segurança, porque todos os parâmetros já estão estabelecidos numa ferramenta, não dependem mais daquele Excel que a gente vai lá naquele mês, que tem uma fórmula que não funciona no outro mês e a gente não percebe e faz o cálculo de um mês como se fosse no outro, porque tem lá um ajuste de uma fórmula. Quem nunca passou por uma dessas, né? E aí a gente consegue fazer, então, com que o cálculo do imposto de renda seja algo feito com a cabeça das pessoas que conhecem o negócio e conhecem o imposto de renda mensal, que todos os meses executa lá o processo mensal de imposto de renda, seja ele qual for o processo, e coloca todo esse conhecimento dentro do sistema, permitindo que esse processo seja robotizado. E aí aquela pessoa pode tirar férias quando ela quiser, ela pode tirar uma folga quando ela quiser, ela pode, enfim, né? Ela pode ganhar na loteria, ela pode ganhar na Mega Sena, que ela não vai ser uma pessoa imprescindível, né? É isso que a gente coloca. Quando a gente sistematiza o processo e a gente chega num processo de robotização depois de ter o processo standard estabelecido, o processo standard da companhia estabelecido, aí a gente pode fazer a robotização. E nesse processo de robotização, quando o processo ainda não está amadurecido, nós também ajudamos a fazer o mapeamento deste processo, o diagnóstico daquilo que está bem e daquilo que não está tão bem, faz a melhoria e aí aplica a robotização. Quando a gente chega no estado da robotização, a gente está falando de alguma coisa bem maior, ou seja, de ter colocado um ganho significativo na mão da equipe que faz o controle tributário, tá? Bom, meus amigos, a gente queria mostrar isso para vocês porque a gente acredita que isso é o futuro, já está no presente de muitas empresas, né? Se vocês visitarem o site da Decision IT ou o blog, vocês vão ver cases que a gente já tem de sucesso no ambiente corporativo. E lembrando que aqui a gente está falando do processo, nós estamos falando, eu estou mostrando um robô, que é o robô que a gente conhece, que é o robô da Decision, mas esse processo é um processo que pode ser aplicado em inúmeros ambientes. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, toda a parte de previsão do tempo, por exemplo, é feita de forma robotizada. Claro que o profissional de meteorologia é um profissional importante que estuda modelos matemáticos, modelos estatísticos e assim por diante, geográficos, né? Mas a interpretação fina fica por conta do meteorologista, mas a interpretação grossa, a interpretação dos alertas, do comportamento do tempo também é feito de forma robotizada por modelos de robotização. Então, diagnósticos por imagem, hoje, né, o diagnóstico médico por imagem também é apoiado por processo de robotização e assim por diante. Ou seja, o processo do próprio GPS que a gente usa no celular, no carro, é um processo de robotização.
A gente chama lá de GPS, mas ali dentro tem um programinha robô que está toda hora se abastecendo de informações e tomando decisões e interagindo conosco, dizendo dobra a direita, dobra a esquerda, faz isso, faz aquilo, olha, vai retardar 5 minutos, tem rota alternativa, não tem rota alternativa e assim por diante, né? Vai adiantar X tempo e assim por diante. Este tipo de solução vai ficar cada vez mais presente no nosso dia a dia, tem entrado no nosso dia, porque vamos combinar uma coisa, com coisa boa todo mundo se acostuma muito rapidinho. O difícil é se acostumar em fazer mais e mais e mais trabalho, especialmente trabalho chato, que quando termina o mês, a gente olha para o mês seguinte e começa tudo de novo, tem que fazer de novo geração de 150 livros, fazer apuração de 150 filiais, né? Toda aquela lenga-lenga, começa tudo de novo. E a pergunta que não quer calar, quanto isso agrega de valor no negócio? Para não sermos vistos sempre como gerador de despesa, vamos dar uma melhorada neste ambiente com a utilização de ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição. Essa é a minha dica de hoje, nessa coluna gravada, nesta segunda-feira, para fazer vocês pensarem em ter ferramentas que vão ajudar o dia a dia de vocês. Tá? Não é só o Excel que ajuda a vida da gente, não. Tem várias outras ferramentas disponíveis no mercado que fazem o nosso dia a dia melhor. Ok? Um grande abraço para vocês, um beijo, compartilhem, por favor, compartilhem, porque o nosso intuito aqui é chegar cada vez mais longe, colocando informações de qualidade do mundo tributário, do mundo contábil, especialmente do SPED, para mais e mais pessoas. Então, por favor, compartilhem, curtam, compartilhem e divulguem as ideias que a gente tem colocado aqui, porque não são só as minhas ideias, tem um bocado de boa ideia aqui nos comentários, né, desta coluna de hoje e de outras com perguntas bastante relevantes para a gente discutir e aplicar, ok? Aqui é um ambiente para a gente fazer trocas. Um beijo, boa semana, muita saúde para todo mundo e até a próxima segunda-feira às 18h45 com uma coluna gravada ou com uma coluna ao vivo com um amigo de vocês aqui, Mauro Negruni. Beijão e até a próxima!